Olá, colega reparador, seja bem-vindo na nossa parte do curso relacionada às monobobinas, ao sistema de ignição com monosbobina. Normalmente vocês vão ouvir falar em bobinas COP, né, que são as bobinas Coil On Plug, né, ou traduzindo de uma forma mais simples, né, que são bobinas instaladas diretamente na vela de ignição. Mas também vamos agora ver os dois perfis, né, nós já falamos lá nas aulas anteriores, no início, né, do módulo de ignição, sobre o perfil I e o perfil E, não é isso? Então vamos só dar uma repassada para nós podermos dar continuidade ao nosso assunto relacionado aos sistemas com monobobina, sistema de ignição com monobobina. Então vamos lá. Bom pessoal, então que tipo de configurações que nós temos das bobinas, das monobobinas, né? Seja COP ou CNP, tá certo? Então aqui nessa imagem nós temos aqui as bobinas onde o primário e o secundário eles são conjugados, e nós temos as bobinas onde o primário e o secundário eles são isolados, são separados, certo? É bom que a gente entenda isso porque para testes de resistência elétrica, tá certo? A gente vai conseguir fazer nessa bobina aqui, ok? A gente vai conseguir fazer um teste do primário para o secundário, assim como a gente conseguia nas bobinas lá no início, tá certo? No início, quando surgiu as bobinas, os sistemas com a centelha perdida, né? Onde as bobinas passaram a ser com primário e secundário isolados. Então o pessoal tinha muita dificuldade, né? Na época, né? E até hoje em dia ainda acontece isso, de saber testar a resistência elétrica da bobina. E mais uma vez, resistência elétrica ela não é um teste conclusivo, mas se você testa a resistência e a resistência ela dá fora do padrão, então você não precisa mais nem continuar com os demais testes. Então, com relação às bobinas COP, nós temos 3, 4 bobinas ou mais que nós podemos fazer a comparação, tá certo? Então, se eu tenho a ligação entre o primário e o secundário, tá certo? Logicamente, nas bobinas onde eu não tenho módulo de potência incorporado, eu vou ter condições de fazer esse teste, né, de resistência. Então, se eu faço esse teste entre o primário e o secundário e dá fora, né, mesmo que eu não tenha uma tabela, mas eu tenho as outras bobinas para comparar, então eu tenho como fazer um diagnóstico rápido, né, da eficiência desse componente, tá certo? Então, o teste de resistência ele não é desprezado hoje em dia, tá certo? Ele também é um teste válido, ok? E pode fazer com que você diminua muito o caminho, certo? Para finalizar o diagnóstico. Bom, então nesse caso aqui nós temos uma bobina com monitoramento. Então veja bem qual é a configuração. No primeiro conector nós temos o sinal de monitoramento. Então a unidade de comando envia 5 volts e a bobina, de acordo com o chaveamento, ela vai excitar um transistor que vai fazer o aterramento. Então nós vamos ter um sinal pulsado aqui, que nós vamos já mostrar para vocês como ele se configura e como diferenciar ele do sinal digital de controle, né? Então o segundo nós temos uma alimentação de 12 volts, o terceiro nós temos o controle digital, que vai servir para excitar o transistor de potência que está junto com a bobina, e no quarto nós temos o massa que vai ser do transistor, né? aquele massa que ele entrega, que ele está disponível lá no emissor do transistor, ok? E uma bobina aqui que nós temos, né, uma ligação com o secundário, ok? Então, essa configuração é a configuração que nós vemos na linha Toyota, por exemplo, mas é lógico que nós temos ela também em outras configurações, em outras marcas. Bom, e nos casos onde nós temos o acesso à bobina, né, ou às bobinas de uma forma que bastante insatisfatório, de péssimo acesso, né? Nós pegamos casos como esse, principalmente em motores em V. Então, primeiro passo, descobrir se não existe alguma tomada de conexão. E muitas vezes tem uma tomada onde o chicote elétrico ele é bipartido, então ele não é uma peça só. Então eu tenho o chicote que sai do pente da central, faz a conexão e daí vai para as bobinas. É muito comum isso, tá certo? Mas se não tiver, a gente pode fazer a ligação diretamente pela unidade de comando, tá certo? Então
vai exigir que eu desmonte, né, o pente ali, tirar aquela capa superior, mas eu fazer a ligação por lá, tá certo? Então, ligar diretamente na unidade de comando, ok? Para quem ainda não atentou para essa possibilidade, então existe essa possibilidade sim de você fazer essa avaliação, tá certo? E como nós vamos mostrar lá na nossa aula prática, né? Em veículos que têm um acesso muito ruim, onde a avaliação é bastante complicada, tanto para acessar pela própria bobina, como pela unidade de comando, então casos extremos como esse, você pode fazer uma avaliação pela corrente pegando pelo positivo. Então, você descobrindo onde fica o fusível, tá certo? E fazendo uma extensão na conexão do fusível, né, com um fio, tá certo? Você pode colocar a garra amperimétrica lá e fazer uma avaliação através da corrente, porque bom, então no nosso canal 3, tá certo? Nós temos aqui, colocamos 2 amperes por divisão, selecionamos aqui, onde nós também fazemos a seleção da atenuação, a pinça, né? CC65, corrente DC, ok? No canal 1, né, onde nós vamos ter a tensão, nós não modificamos nada, como nós já verificamos anteriormente, já estamos aqui com ela programada. Bom, aqui eu vou apertar aqui no botão, vou zerar a pinça, para ela, pronto, agora nós temos aí o alinhamento, tá ok? E vamos ligar o veículo para ver os 2 sinais de tensão e de corrente. Bom pessoal, o trigger, tá certo? Nós estamos usando pelo 1, né? Que é muito melhor fazer o trigger, já que nós temos o trigger por borda, né? Então é muito melhor a gente pegar o sinal, né, para poder, através do disparo, né? Veja bem aqui onde está alinhado o nosso trigger, poder fazer o melhor trigger, né? Veja que nós temos a corrente alinhada aqui no mesmo ponto, né? Devido à minha referência de trigger, a nossa referência de trigger, ok? Então vamos ver o que a gente pode avaliar. Eu vou pausar o sinal, né? Vemos que o que a gente pode ver de imediato aqui. Nós temos uma corrente, né, que ela sai e atinge o seu pico aqui em 6 amperes, tá certo? Temos 2 amperes por divisão, 2, 4, 6 amperes, e como deve ser, ela cai, né, de forma repentina, né, de forma abrupta. Ela tem que cair de forma abrupta. Como explicado, ela não pode cair formando uma rampa, né, que isso iria afetar o sinal no secundário, tá certo? E nós iríamos ver esse resultado aqui através do primário, refletido do primário. Bom, como você já pode ver, né? Nós temos aí o sinal de corrente. Vamos só fazer um ajuste aqui no tempo. Vou deixar aqui com 2 milissegundos. Vamos botar aqui em 1 milissegundo, né? Estamos sem o trigger, vamos tentar trigar aqui para ver o que vai ocorrer, né? Então, estamos no canal 3, trigger pelo canal 3. Vamos subir aqui um pouco e ver. Bom, conseguimos aí até um bom trigger, né? Ok, pessoal, então veja que o sinal é o mesmo, né? Veja a interação aqui no primário com o secundário. Nós temos o mesmo sinal, nós estamos pegando pelo positivo, ok? Então, fica mais essa dica técnica, tá certo? Nós podemos sim fazer uma avaliação. Tem sistemas que realmente é bem difícil de fazer, né, essa avaliação pelo fio de sinal. Então nós podemos pegar pelo positivo ou pelo negativo. A diferença é que em um deles, nesse caso aqui, o sinal iria ficar de cabeça para baixo. Só que preventivamente eu já fiz a ligação da pinça já de forma invertida.
né? A pista perimétrica, que é para poder ele aparecer aqui da forma correta. Se precisar, era só fazer a inversão, utilizar o recurso inverter, que é para poder colocar o sinal na sua posição certa.